Oi, tudo bom? Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a minha experiência com as alergias alimentares. Eu trabalho com isso há pelo menos 16 anos, que foi quando eu tive o primeiro contato com alergia alimentar. Eu tenho uma filha que tem hoje 18 anos. E foi muito interessante essa experiência, porque fez uma mudança na minha prática clínica. Ela foi um bebê que chorava muito, e a gente não conseguia descobrir o que era. Ela mamava no peito, mamou no peito até 1 ano e meio, mas tinha cólicas e gases e chorava. Mas não é um caso clássico de alergia alimentar, e na época não se sabia tanto quanto se sabe hoje de alergia. E aí eu recebi um anúncio, uma divulgação de um curso de nutrição funcional e alergias alimentares. Eu digo que eu vou assistir. E aí, quando eu fui assistir, na primeira hora da aula, com o professor Gabriel de Carvalho, ele descreveu a minha vida de saúde, todas as coisas que eu já tinha passado, e eu me dei conta, eu digo, eu passei tudo aquilo das minhas sensibilidades, eu já me reproduzi. Já tenho uma pessoinha, que na época ela tinha 1 ano e meio, que está sofrendo com alergia. Então, isso me motivou a entrar no mundo da nutrição funcional e entrar no mundo das alergias. A partir daí, uma série de mudanças aconteceram na minha vida particular, na minha casa, e desde então, eu acho que isso acontece naturalmente, a gente vai direcionando mais para isso, e eu tenho vários casos para compartilhar contigo a respeito disso. Então, eu sou a professora Maribel Melos, e vou compartilhar contigo a minha experiência com alergias alimentares. Se você quiser fazer uma pergunta, faz o login logo abaixo e pode acessar ou via sua conta do Facebook, ou Google, ou pelo Twitter, ou acessa o Discos e deixa a pergunta, que eu vou tentar responder. Se não puder ser hoje, eu vou responder assim que for possível, ok? Antes de passar para a aula propriamente dita, eu quero dividir contigo o que me motiva a trabalhar com alergia. É ver a satisfação da mudança na vida das pessoas. Então, as pessoas aparecem com sensibilidades, com dificuldades no seu dia a dia, e que podem ser resolvidos com o simples manejo daquele alimento no seu dia a dia. Então, eu tenho alguns casos bem interessantes que servem para ilustrar. Então, assim, por exemplo, tenho a experiência de um menino que veio no consultório com 6 anos e ele já me atendeu coçando o olho. E a mãe disse, olha, ele coça o olho desde bebê. Aí contou toda a história, uma criança que teve algumas dificuldades, alergias, sempre com rinite, com bronquite, teve pneumonia, mas os olhos, aquela alergia nos olhos sempre acompanhando. Ele veio semana passada. Depois de 2 meses de tratamento, ele já não coçava mais o olho. E o mais emocionante é ver ele dizer assim, eu agora, o meu olho tá super bom. Aí um dia ele falando com a mãe, e ele disse assim, mãe, é porque eu não tomo mais leite que o meu olho tá melhor? Que coisa mais linda que é isso? O aprendizado desse menino na sua ingenuidade de 6 anos de idade, né? Aí eu disse, mas coitadinho, vai ter que ficar a vida inteira sem tomar leite. Não, ele vai conseguir comer e viver naturalmente. Não é uma retirada para o resto da vida que a pessoa pensa, mas também ele vai estar sempre prestando atenção no que come. E esse aprendizado aqui é bom. Ele nasceu com alergia, ele tem essa sensibilidade. O ruim é ele ter que ficar com coceira no olho a vida inteira e com o olho vermelho, né? Tem uma história de uma professora que é muito legal. Helena é o nome dela, e ela, aqui no Sul, a gente toma bastante chimarrão, né? E quando ela me procurou por cansaço e sonolência, ela dava aula, ia para casa e dormia. A vida dela era dormir e dar aula. Quando ela veio consultar e apareceu no exame de biorressonância sensibilidade à erva mate, ela disse, não, eu tiro tudo, mas o chimarrão não vou parar. Aí eu brinquei com ela, disse, mas assim, faz por 2 ou 3 semanas. 2 ou 3 semanas a gente vai conseguir avaliar, e tu me liga, se não tiver, aí tu faz a experiência, faz o teste e tal, né? Porque tem uma maneira da gente fazer sem o exame, que é a experiência. Depois eu vou passar o exame de teste de desafio, que a gente chama, teste de eliminação e desafio. Bom, mas deixa eu contar a história da Helena.
ela ficou sem tomar o chimarrão dela durante 2 semanas. Aí ela saiu saiu do colégio, que ela dava aula, e foi junto com uma amiga. E chegou lá, a amiga preparou um chimarrão e ela não resistiu, tomou o chimarrão. Ela me dizia no telefone: Maribel, tu não vai acreditar que eu estava chegando em casa, eu quase não conseguia chegar dirigindo, tamanho sono que me deu aqueles 2 ou 3 mates que eu tomei lá. Por incrível que pareça, a sonolência era causada pela erva mate. Então, é para ver como é incrível a individualidade, né? Tem um caso bastante, assim, significativo, que é Vera, o nome dela. Uma pessoa que tomou corticoide durante 17 anos, ela tinha uma plaquetopenia. Isso significa que a produção de plaquetas dela, na verdade, a produção era adequada, a medula produzia de forma adequada, só que ela tinha uma perda dessas plaquetas. Ela chegou para mim com 34 mil plaquetas, sendo que o ideal é acima de 240 mil plaquetas. Então, ela tinha uma quantidade muito ínfima. Ela não dirigia mais, ela não tinha motivação para sair de casa, ela vivia cansada, ela não podia se encostar em nada, que ela ficava toda roxa, né? Mesmo tomando corticoide. Ela não teve resultados. Todos esses anos, o único tratamento dela era tomar medicação. Isso deixou ela mais gorda, isso comprometeu a pele, a autoestima. Então, quando ela me procurou, ela estava tomando, inclusive, antidepressivo, porque ela estava numa situação bastante complicada. Quando a gente fez a avaliação, ela tinha uma alteração, tanto hepática quanto intestinal, proporcionada por vários alimentos, né? Então, quando ela consumia leite, ela tinha diarreia, mas nunca tinha se dado conta que podia ser alergia, né? O glúten também apareceu como um alimento reativo para ela, e o açúcar. Toda vez que ela comia açúcar, ela ficava muito deprimida. Então, hoje, passados 3 anos de tratamento, ela tem 180 mil plaquetas. 190, às vezes vai a 200 mil plaquetas. O que mudou? Ela aprendeu a conhecer a sua resposta aos alimentos. Então, ela reclamou. No início, ela reclamou muito. As pessoas reclamam. Eu vou ficar sem açúcar, vou ficar sem leite, vou ficar sem pão. No início vai. Mas a gente vai aprendendo a conviver. Aprende a fazer coisas diferentes. O pior é conviver com uma dose altíssima de medicação e sem ter perspectiva de resolver o teu problema. Hoje ela está magra, bem disposta, faz yoga, faz atividade física, viaja, é uma mulher extremamente bonita, emagreceu muito, porque aquele monte de corticoide engordava e inchava, e hoje ela tem uma vida maravilhosa. É óbvio, tem todo um tratamento. Não foi simplesmente tirar os alimentos, foi reparar essa mucosa intestinal. Porque isso também é um outro detalhe muito importante. A gente pensa assim, alergia alimentar, descobriu que tem intolerância à lactose, que é diferente de alergia, nós vamos falar sobre isso. Aí a pessoa tira o leite da sua vida. Então tá resolvido. Gente, não tá resolvido. Quantas pessoas eu atendo que já tiveram o diagnóstico, tiraram da sua rotina o alimento e vêm para cá com muitos sintomas. Ou porque a conduta foi errada, tirou, por exemplo, deu a intolerância à lactose, aí começou a consumir um monte de produtos, iogurte sem lactose, queijo sem lactose, leite sem lactose, e não fez uma reparação desse ambiente intestinal. Então, o que acaba acontecendo é que tu vai trocar uma alergia pela outra, uma sensibilidade pela outra. A intolerância à lactose, tanto que o nome é intolerância, significa que houve uma perda da capacidade do estômago e do intestino de quebrar a molécula da lactose, que é o açúcar do leite. Então, a falta ou a redução da enzima lactase interfere nisso. É diferente de alergia. Alergia é normalmente a proteína. E a maior proteína é a caseína. Quando tu consome um leite sem lactose, um queijo, um iogurte, tu está consumindo o leite com a enzima. Se é alergia, não vai ter diferença nenhuma, porque a alergia é a caseína e vai estar dentro desse leite. Tá? Então, por exemplo, isso é um detalhe bastante importante da gente prestar atenção. Então, não adianta simplesmente tirar o alimento, pronto, está resolvido. Não, eu tenho que recuperar esse intestino. Muitas vezes, as sensibilidades alimentares, elas vêm em virtude de um intestino que está hiperpermeável. A flora intestinal está completamente desbiótica, que a gente chama, que é o desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. Tem uma presença de fungos.
Então, o intestino que sofreu a vida inteira e ele está o tempo inteiro exposto aos mesmos alimentos, ele pode começar a apresentar uma reatividade. Então, eu posso começar a ter alergia a qualquer momento no meu dia a dia, né? Então, assim, esses casos que eu estou contando são casos bastante agressivos, mas tem, às vezes, coisas mais simples. Então, uma coisa muito importante a gente identificar, alergia alimentar, ou hipersensibilidade, ou intolerância, tem relação com individualidade. Nós somos únicos. Então, a gente não pode esperar que todos nós podemos comer tomate todos os dias, ou tomar suco de laranja todos os dias. Isso me faz lembrar de um menino que ele veio me consultar, coisa mais bonitinha, um alemãozinho, assim, de olho azul, lindo. E a mãe conta que ela era chamada quase 2 ou 3 vezes por semana no colégio, que ele tinha tido uma crise de urticária. Ele ficava todo vermelho, se coçava, ele ficava muito mal com aquilo. Deixava ele com muita vergonha, por ele ser muito clarinho, ele ficava vermelho, que era um pimentão, e se coçava. E aí pedia, estava criando um problema já sociocomportamental, né? Porque ele tinha vergonha dos colegas, aí veio o bullying, né? E aí ele veio consultar e apareceu alergia a milho e laranja. A mãe fazia polenta quase todos os dias, eles plantavam milho, moravam no interior, e suco de laranja, laranja que era do pé da família ali, no sítio, né, onde eles moravam. Já imaginou? E a mãe dele assim, eu estou envenenando meu filho todos os dias e não sabia. Claro que não sabia, porque isso não se espera isso. A gente acha que o alimento está disponível, a gente pode consumir e pronto. Né? Mas a gente tem que ter essa humildade, identificar que nós somos únicos. Então, esse caso foi bastante interessante. O guri não queria nunca mais saber de laranja e milho. E, realmente, quando ele consumia laranja e milho, ele ficava com urticária. Né? Então, aí mostra a questão da resposta que é individual a cada pessoa. Mas o que é alergia, afinal de contas? Né? Então, eu já falei da intolerância à lactose, que é a falta da enzima. Então, intolerância é uma coisa, alergia é outra. É a resposta individual que a pessoa tem a uma substância que, em princípio, é inofensiva. O alimento, que é o nosso foco aqui de ação nessa nossa aula, tá? O alimento, ele vai se mostrar reativo ou não, dependendo da capacidade do intestino de responder a essa passagem de alimento. Então, o intestino, eu costumo explicar para o paciente no consultório assim, ó, da boca ao ânus, a gente tem um grande tubo por qual passam muitos alimentos. Ao longo de uma vida inteira, passam uma quantidade enorme de alimentos e que a gente não sabe se são alimentos bons, alimentos ruins, podem ser veneno, podem ser coisas estranhas, cheio de antes, corantes, aditivos, espessantes, antibióticos, aromatizantes, pesticidas. Para isso, o corpo desenvolveu uma forma de se proteger. Então, esse grande tubo pelos quais passam essas substâncias não podem passar para dentro do sangue. Então, o nosso corpo desenvolveu um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa é que, às vezes, se torna um pouco exagerado e causa as alergias, causa sensibilidades. Então, vamos fazer um exemplo, falar um exemplo do leite. A criança pequenininha lá teve uma pneumonia. Consumiu, teve que tomar antibiótico. O antibiótico mata as boas bactérias intestinais, junto com a bactéria que estava causando a doença, a pneumonia, por exemplo. O que acontece? As bactérias intestinais, elas formam uma barreira protetora, que vai fazer a seleção contra essas substâncias agressivas. Então, como eu estava falando, se tiver uma passagem de substâncias tóxicas, ou de agressores, ou de alimentos mal digeridos, esse sistema de defesa reconhece essa substância, que no caso é a proteína do leite, por exemplo, a caseína ou a beta-lactoglobulina, são várias substâncias, né? O sistema de defesa detecta isso, forma uma memória. Lá no intestino, ele combate. Realmente, tu não tem reações imediatas, mas fica uma memória. Essa memória vai causar uma resposta imunológica, tá? Que pode acontecer de 2 a 72 horas após o contato do alimento. O nosso sangue não está preparado para receber alimentos inteiros, ele está preparado para receber nutrientes. Se eu mastigo mal,
ou se faltam enzimas no meu estômago, ou no meu pâncreas, ou no meu intestino delgado, se tiver no trânsito intestinal, tiver deficiências nutricionais, eu provavelmente não vou conseguir fazer uma digestão adequada. O alimento vai chegar no intestino muito inteiro. Se esse intestino perdeu a sua capacidade de proteção e passar pedaços de alimento, o sistema de defesa vai reconhecer e vai formar uma memória. Essa memória é o início de uma sensibilidade alimentar que pode vir a ser uma alergia. E existe um sistema que a gente chama de sistema de rede, o sistema linfóide associado a mucosas. Então, que passa essas informações do intestino, elas vão ser disseminadas. Eu digo que a histamina é um repórter. Ele vai e avisa, olha, entrou um inimigo, entrou um inimigo, entrou um inimigo. Eles combateram no intestino. Porém, a memória foi passada. E pode atacar onde? Onde é que pode responder isso? Isso é muito individual. Então, pode passar causando rinite, otite, conjuntivite, dermatite, seborreia, espinha, pode causar constipação, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, insônia. São muitas as possibilidades de resposta que essa sensibilidade pode trazer. Por isso que é tão importante a gente fazer uma anamnese muito bem feita. Fazer o questionamento sobre o que a pessoa está consumindo e o que ela está sentindo. Nós usamos aqui na nossa prática clínica um questionário. Ele foi desenvolvido pelo Instituto de Medicina Funcional. Ele é um questionário de rastreamento metabólico. Consiste de 64 perguntas que avaliam sintomas diferentes. Então, o ideal é que no início do tratamento, nessa anamnese, a gente peça para o paciente responder esse questionário. Ele responde esse questionário, e aí, por exemplo, vamos supor que dê 65 pontos o questionário. Isso é um indicativo da existência de sensibilidades alimentares. Então, na primeira consulta ele fez isso. Aí a gente vai fazer a avaliação e vai fazer a retirada dos alimentos alergênicos. Tem duas maneiras da gente trabalhar com alergia, tá? Do tipo tardia, que é essa que a gente está falando. A gente pode fazer a dieta de eliminação e desafio. Então, a dieta de eliminação consiste na retirada dos alimentos suspeitos, ou dos principais alimentos alergênicos. Então, a dieta de eliminação e desafio é uma forma bastante prática e hoje considerada uma das técnicas mais seguras de avaliação. O ideal do ideal para alergia alimentar, que é o chamado de padrão ouro para diagnóstico, seria fazer uma avaliação duplo cego, placebo controlada. Isso realmente é bastante difícil de ser feito. Teria que ser executado numa clínica, com todo um controle sobre o que for consumido. Mas nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, através da dieta de eliminação e desafio, em que a gente retira os alimentos prováveis de causar alergia, tá? Então, a gente tira. Leite de vaca está no topo da lista. O leite é o primeiro alimento ao qual se é exposto. E é amplamente consumido. Então, o risco de ter alergia a leite é muito grande. Então, é o principal. A gente tira café, cacau, as cítricas, pode ser, como laranja, limão, né? Oleaginosas, como castanha, nozes, que são bastante alergênicas. Alguns frutos do mar, como camarão, mariscos, também são bastante alergênicos. A soja costuma ser bastante alergênica também, o glúten. Então, a gente tem que fazer essa retirada dos alimentos alergênicos. Não se assusta, vai sobrar comida. A gente tem que ser bastante criativo, né? Retira esses alimentos por 3 a 4 semanas, que é um período que faz já uma modulação desses linfócitos, né? A memória já é modificada, a memória imunológica, para identificação. Retira esses alimentos. Depois desse período, a pessoa retorna, e aí é feita uma avaliação individual de cada alimento. Então, primeiro é dieta de eliminação. Depois, a gente vai fazer o que chama de desafio. Ele vai fazer uma experiência de consumir cada um daqueles alimentos retirados. Então, a cada 4 dias, ele faz um teste. Por exemplo, tiramos o café e aí a pessoa vai consumir o café em um dia. Ele pode tomar café 2 ou 3 vezes naquele dia. Sei lá, no café da manhã, depois do almoço e de tardezinha toma mais um cafezinho. Ele vai ficar os próximos 3 dias sem consumir café. E ele mantém a dieta, aquela dieta de eliminação, tá? Que passou para ele. Se
ele tiver qualquer reação nesses 3 dias ao café, significa que ele tem uma sensibilidade ao café. Se ele não sentir nenhuma diferença, ele vai poder voltar a consumir o café, certo? A partir daí ele pode fazer, e esses são todos os alimentos. Vai dar mais ou menos mais um período de 30 a 40 dias. Então, em 2 meses, você vai conseguir avaliar a resposta do teu paciente a cada dos alimentos mais alergênicos. Uma outra forma de se identificar é a forma que eu uso na minha prática. Então, eu utilizo o exame de biorressonância. No exame de biorressonância, a gente tem a capacidade de avaliar a resposta individual, a reação do teu organismo frente àquele alimento. O alimento, ele está dinamizado em homeopatia e a gente vai oferecer, como se a gente oferecesse para a nossa circulação esse alimento. E vai medir a resposta, a capacidade que o corpo tem de reagir ou não frente àquele alimento. Então, na primeira consulta ou num outro momento, faz o exame, avalia quais são os alimentos reativos e aí vai fazer a retirada desses principais alimentos reativos. É óbvio que cada profissional vai poder avaliar qual é a modulação, qual é o protocolo que vai adotar. De repente fez o exame, a pessoa toma café com leite e pão 3 vezes ao dia. Sério, gente, tem gente que faz isso. Eu já atendi uma pessoa que ela tomava 4 cafés com leite todos os dias. E quase sempre era acompanhado ou de biscoito creme cracker ou de pão francês. A probabilidade dessa pessoa ter reação a café, leite e trigo é muito grande. Então, aí eu faço o exame de biorressonância. Aparece só leite e açúcar, por exemplo. Eu não acho que eu tenho que tirar esse pão francês dessa cliente? Claro que tem que tirar. Tira, faz essa mudança um mês, porque vai ser importante e vai criar uma coisa muito legal, que é a possibilidade dela conhecer outras, abre o universo, abre o horizonte para novas possibilidades. A pessoa, quando volta, ela pensa assim, eu nem sabia que dava para tomar café com batata doce, com polenta, com aipim, posso fazer uma tapioca, posso fazer só um ovo mexido, um omelete, uma panqueca. Nossa, as possibilidades são muitas. O mercado colocou hoje à disposição muitos alimentos novos. Mas nós podemos ser muito criativos e fazer um café da manhã até muito mais barato e hipoalergênico. E bastante saudável. Né? Então, com a biorressonância, a gente consegue avaliar isso. A biorressonância, ela não vai conseguir nos dizer é intolerância, é alergia, é hipersensibilidade. O grau de cada um. Mas ele vai conseguir nos dar um norte. A gente sabe por onde começar. E também facilita bastante a vida do nosso paciente, vamos combinar. Não precisa tirar todos os alimentos alergênicos. Por que eu vou tirar a castanha do Pará, se a pessoa consome a castanha do Pará uma vez ou outra, ou nem tem o hábito de consumir? Se no exame não apareceu reação, é uma opção a mais. Então não fica tão difícil. Vou contar para vocês um segredinho. Isso fez a grande diferença na minha rotina. Quando eu estava fazendo a especialização em nutrição funcional, eu tive que fazer esse exame, fiz esse teste de eliminação desafio. Eu também sou bastante alérgica. E aí, eu achei uma trabalheira. E eu comecei a usar isso no consultório. Por quê? Eu queria colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Gente, os pacientes começaram a odiar essa dieta e pensavam assim, mas isso dá muito trabalho. Eu sabia o trabalho que dava. Então, teve muita gente que disse assim, tem que tirar esse monte de coisa, eu não consigo. Eu achei muito difícil de usar na prática clínica, com todas as pessoas que eu atendia, essa retirada. Quem eu suspeitava de alergia, eu ia botar na dieta de eliminação. Muitas pessoas não voltavam. E isso fez com que eu achasse um recurso. E aí que eu soube que tinha o exame de biorressonância para fazer a avaliação de alergias. Digo, opa, então tá, então eu tenho alguma coisa que dá uma facilitada. E isso facilitou a minha rotina. E isso tornou mais prático. Hoje eu tenho norte, sei por onde começar. Né? O que a gente pode fazer se a gente não tem o exame? A gente faz a dieta de eliminação. Ou então a gente encaminha para um profissional, para um colega, para um terapeuta, para uma clínica que faça o exame. É uma forma de fazer uma avaliação também. Né? E os exames, a pessoa diz assim, mas o exame de sangue? Muitas vezes, o exame de sangue, na maioria das vezes, ele é feito mediado por IgE. IgE é uma das imunoglobulinas que dá resposta, que reage a um alimento.
Só que o IgE, que é o que está disponível, que o convênio cobre, ele é uma resposta imediata. Ocorre a segundos a 2 horas. É quando a pessoa tem uma resposta super agressiva ao camarão, por exemplo, né, que eu já havia citado anteriormente. Então, o exame IgE, na maioria das vezes, ele dá negativo. E aí a pessoa pensa, então eu não sou alérgico. Só que se a pessoa fizer a retirada do alimento, ela vai conseguir avaliar. Então, isso é que é bonito, né? A gente consegue proporcionar que a pessoa tenha conhecimento da sua resposta individual e faça essa modulação sozinho. Aí, a pessoa faz o exame e aparece lá café, leite, soja, açúcar, trigo e tal. Aí a pessoa assim, eu vou ficar a vida inteira sem comer isso? Não, calma. Nem sempre o que acontece é uma alergia a todos esses alimentos. Pode ser só uma sensibilidade, ou causado pela monotonia, ou causado por deficiências nutricionais, ou causado por contaminação por metais pesados, ou a presença de parasitas intestinais. Vou dar um exemplo. A giardia é um parasita que ele forma um atapetamento no duodeno. E ele fatalmente impede a secreção da enzima lactase. Então, pode estar com uma contaminação por giardia e estar digerindo mal o leite em virtude dessa giardia. Certo? Isso é uma possibilidade. A giardia, ela altera o pH intestinal e favorece o desenvolvimento de fungos. E aí a cândida é outro fungo muito prevalente e que fica mais fortalecido ainda. Então, elas formam uma sociedade. Eu digo que a giardia e a cândida são sócias. Então, uma fica lá no duodeno e a outra fica no seco, que é uma outra parte no final do intestino. E as duas fazem um estrago, porque alteram toda a microbiota. E isso sensibiliza. Aí, quando aparece no exame açúcar, leite, levedo de cerveja, mel, tudo que adoça, que pode alimentar fungo, ou até cogumelos, vai significar que realmente é uma possibilidade de ter as duas. E aí a gente vai direcionando. Então, não vai ser uma sentença, por quê? A gente vai modular. Então, isso é muito importante. Então, para ti que está me assistindo, que é profissional da área da saúde, vai conseguir ter a informação ou tem a suspeita de que aquele alimento está causando alergia, através desses sintomas, desses sinais que eu estava falando, que podem ser os mais variados, rinite, todas as ites podem ser as consequências, vai retirar o alimento, mas nesse período da retirada da dieta, é importante tratar, é importante avaliar a presença de parasitoses, recolocar bactérias intestinais que possam colonizar esse intestino e melhorar essa digestibilidade, essa proteção imunológica. É importante que nesse período ela mude a sua alimentação, ela ofereça novas fontes alimentares. Então, aumentar a quantidade de magnésio, que é importante para a eliminação de toxinas e reforça o sistema imunológico. Então, cereais integrais têm mais magnésio, vegetais folhosos escuros têm mais magnésio. Melhorar o aporte de zinco, seja através de um zinco na forma ionizada, seja um zinco na forma ponderal, numa suplementação, seja através da dieta, nozes, chia, linhaças, são fontes ótimas de zinco. Então, assim, a gente precisa refazer a flora e melhorar a capacidade de digestibilidade desse alimento. Com isso, vai cair a resposta. E assim a gente vai indo, pode dar um horizonte para o cliente. Olha, tu não vai ficar a vida inteira sem consumir tomate, leite, café, soja. A gente vai achar uma forma. Inclusive, se a gente fizer rotação, as respostas já melhoram, né? Eu me lembro muito de um menino, Pedro, veio aqui com 17 anos, disse assim, por que eu não vou fazer essa dieta? Por que eu não vou retirar tudo isso? Apareceu muitos alimentos para ele, apareceu laranja, maracujá, mamão, melão, leite, carne, queijo. Nossa, eu disse, eu não vou conseguir fazer isso. E eu não estava acreditando em nada. A mão dele parecia uma cobra, parecia uma mão de cobra, assim, toda descascada, em volta dos olhos, em volta da boca. Eu disse, olha, bem tu não tá. Existe uma probabilidade de tu melhorar. Por que não tentar? Experimenta. Faz por 2 ou 3 semanas e vê se melhora. Se não melhorar, tu não precisa nunca mais voltar aqui. Passado um mês, mais ou menos, ele voltou. Ele voltou, ele já não tinha mais as lesões em volta dos olhos. Só tinha um pouco nos dedos. E aí ele olhou para mim e disse assim, eu comi um churrasco há 2 dias e por isso que a minha mão tá rachando de novo. Mas eu estava super bem. Nesse período,
que esse rapaz, que o Pedro, fez esse tratamento, ele não só retirou os alimentos alergênicos, ele também fez o uso de vitaminas, minerais, lactobacilos para renovar a flora intestinal. Então, eu fiz todo um tratamento, né? E aí ele disse assim para mim, tá, mas eu não sei se é do alimento mesmo ou dessas coisas que tu deu para eu tomar. Eu falei, não, é das duas coisas. Agora a gente vai fazer o teste de cada alimento. Então, ele já tinha melhorado, por exemplo, da laranja, ele já podia consumir, a carne ele podia consumir 3 vezes por semana, o leite ainda tem que fazer um uso mais esporádico, uma vez a cada 4, 5 dias. Porque, gente, a primeira coisa que a pessoa pensa, principalmente com uma mãe que traz um filho pequeno, pensa assim, ai, como é que vai ser? Ele não vai nunca mais ir numa festinha? Não vai poder comer um brigadeiro no aniversário? Não vai poder comer torta, um cachorro-quente? Vai poder. Ele vai consumir e a gente vai dar alguns recursos para ela usar depois. Usa uma cápsula de lactobacilos antes e uma depois da festa, né? Já sabe o que acontece, então fica já de prontidão, dá mais água no dia seguinte, retoma a dieta logo em seguida. Então, assim, eu acho que isso é uma forma de acalmar as pessoas, que alergia não é um bicho de 7 cabeças, não é que eu nunca mais vou poder consumir, principalmente essas do tipo tardia. Eu estou falando isso para as alergias tardias, ou alergias escondidas. Alergia imediata, aquela causada pelo camarão, pela carne, pelo leite de vaca de forma agressiva, essa pessoa realmente tem que ficar longe, né? Porque ela vai ter que ir correndo para um serviço de serviço médico. Agora, a alergia sutil, essa escondida que a pessoa não percebe, essa a pessoa tem como modular, o profissional tem como modular. Então, assim, faz o questionário, que é uma forma de ver se há necessidade de pesquisar alergia alimentar. O cliente chegou para ti, faz o questionário de rastreamento metabólico, tá? Esse questionário, vocês podem conseguir, por exemplo, no meu site, maribel.com.br, tem esse questionário para download, tá? Ou então depois a gente coloca disponível. Se tu fizer o login logo abaixo e colocar o teu e-mail, os teus contatos, ou via Facebook, a gente vai poder disponibilizar esse material dessa aula de hoje. Eu tenho ele em slides, vocês podem receber isso, e eu posso encaminhar também o questionário de rastreamento. E o questionário ele vai ser interessante para fazer um levantamento. Ah, o questionário deu mais de 40 pontos. Bom, eu preciso investigar alergia alimentar nesse paciente. Agora, deu 20 pontos, e tu não acha que seja essa conduta? Tudo bem, está descartado. Agora, esse dia eu atendi uma pessoa que deu em torno de 100 pontos, 98, uma coisa assim. Eu tenho que pensar na possibilidade de alergia. Claro que eu vou ter que associar com tratamento de reposição de nutrientes, eu vou ter que avaliar se tem metais tóxicos, eu vou fazer todo um tratamento. Mas isso pode, imagina se eu reduzo esses 100 pontos para uns 30 pontos, já melhora muito a qualidade de vida. Eu fiz uma estatística há uns 2 ou 3 anos atrás, avaliando nessa questão dos questionários. A resposta em 30 dias da retirada dos alimentos alergênicos no questionário é de 55% de melhora, né? Só aí tu já diminui a metade o desconforto. Seja flutuação do humor, compulsão, ansiedade, depressão, fraqueza muscular, dor no corpo, pele seca, eczema, acne, queda de cabelo, retenção hídrica, ganho de peso. Qualquer um desses sintomas pode ser reduzido ou até eliminado, retirando um alimento que se é sensível. Um outro aspecto que eu quero abordar é o seguinte: existem as alergias fixas e as alergias cíclicas. As alergias fixas são aquelas em que já houve uma memória imunológica e que, independente do curso da reposição de nutrientes, da reparação da mucosa, dos lactobacilos, a resposta acaba sendo sempre a mesma, caso a pessoa consuma. Então, tem que fazer rotação, comer uma vez a cada 4, 5 dias. Mas existem as alergias cíclicas ou temporárias, que são derivadas principalmente ou de agressões à mucosa, de consumo muito frequente. A monotonia da dieta é um risco de fazer essas alergias cíclicas ou temporárias. Acontece, às vezes, assim, tu quando tem alergia a chocolate, é que quando se come chocolate, está se tomando leite junto, né? Porque existe chocolate ao leite, ou tomar leite com Nescau, né? Então, é uma associação. No momento que tu faz a retirada do leite e do cacau, 30 dias, 60 dias depois, o cacau já não aparece mais como reativo. Por quê? Ele estava fazendo reação cruzada. Isso que a gente chama de alergias
alergia cíclica ou temporária. Para concluir, o que eu poderia dizer? Diagnóstico de alergia do tipo tardio, ele é bastante difícil de ser executado no dia a dia. Os recursos de exame são muito poucos. Existe um exame que é baseado em IgG, que vai por sangue, que vai para os Estados Unidos, tá? Esse exame, ele é $255. Então, ele é bastante caro. E aí, vai fazer o primeiro exame, vai mandar para os Estados Unidos, ele vai levar 40 dias para ver a resposta. Nesse período, a pessoa vai continuar sentindo as mesmas coisas, vai continuar sofrendo as mesmas coisas, porque tu não fez ainda a dieta. Aí vem o exame. Aí que tu vai começar o tratamento. Depois desse tempo, fazendo o tratamento, reparando a mucosa, teria que fazer novo exame. Aí vai mandar de novo. Olha o custo, como fica alto para o paciente, né? Então, existem formas muito mais práticas, através da dieta de eliminação e desafio, ou através da biorressonância, que permite que o profissional faça acompanhamentos a cada consulta, faça revisão, né? Então, o que eu posso dizer e concluir, assim, ó, alergia alimentar é algo bastante incomodativo para quem tem, é bastante desgastante, né? Eu, às vezes, acompanho pessoas que tiveram um diagnóstico de alergia ou de intolerância à lactose e chegam chorando. O que eu vou comer? Porque agora eu vou passar a vida inteira assim. Sofrem, que realmente a pessoa acha que ela não vai ter, não vê luz no fim do túnel. Há uns 2 meses atrás, eu fiquei sabendo de uma série de enzimas que entraram no Brasil e que hoje estão disponíveis nas farmácias de manipulação. Enzimas que permitem que pessoas, por exemplo, que tenham alergia à proteína do leite e intolerância à lactose, possam consumir. Então, não vai usar todos os dias a enzima, mas vai numa festa, vai numa viagem, vai na casa de amigos, pode consumir. Então, a tecnologia está nos proporcionando esses caminhos, esses meios, né? Hoje já tem enzima para quem consome glúten, para quem consome soja. Eu acho que o grande segredo é a gente buscar uma solução que nos ajude, o profissional pesquisar alternativas para melhorar a sua prática clínica e a vida dos seus pacientes, né? E quem passa por esse sintoma ter a humildade de fazer teste, de experimentar. Não, vou retirar o chocolate para ver se realmente ele está me deixando com esse sintoma, com constipação ou com enxaqueca. Faz uma experiência, faz as 3 semanas e avalia. Se é realmente ele, tu não vai ficar a vida inteira sem comer. Aí usa alfarroba, que seria um substituto, né? Deu alergia a leite. Começa a fazer leites vegetais. Os leites vegetais são ótimos, existem vários recursos. Hoje o mercado já oferece isso, né? Ou faz em casa, ou compra pronto, né? Então, é isso. Para o profissional, o que eu posso dizer é o seguinte: investigue as possibilidades de alergias alimentares no seu paciente. Para quem é uma pessoa que não é da área da saúde, está me ouvindo, né? Faça um levantamento, observe quais são os alimentos que come todo dia. Tenta identificar, será que algum desses sintomas tem relação com a alergia alimentar? Agora fica aqui mais um pouquinho, que eu vou compartilhar contigo como eu faço. Pois então, agora aqui eu vou mostrar como é que funciona o exame de biorressonância. Na prática, ok? Aqui a gente vai conseguir identificar. Podemos, no exame, avaliar a presença de parasitas, a possibilidade de metais tóxicos, deficiências de vitaminas e minerais, aminoácidos, neurotransmissores, e a gente pode ainda identificar as alergias alimentares, que é o nosso foco de hoje. Então vou fazer um teste de experiência para vocês verem como é que funciona a identificação das prováveis alergias alimentares. Esse é o aparelho de biorressonância. Existem 2 tipos de aparelho. Um mais completo, que é esse aqui, mais antigo. Existe um menor, que é bem mais prático, tá? Eu não troquei meu aparelho, porque gosto muito dele, sou apegada a ele, mas eu também posso usar um menorzinho, que é mais portátil. Então a gente começa ligando o aparelho. O exame de biorressonância, ele se baseia na capacidade que o corpo tem de reagir frente a um estímulo, seja ele positivo ou negativo. Então, o aparelho mede a reação
entre duas correntes elétricas. Então tem a corrente que sai da caneta e a corrente que sai da mão do cliente, certo? Então, se o aparelho medir queda na corrente, alguma reação do corpo dela, vai haver queda nessa corrente. Então eu trabalho com duas informações, a informação benéfica e a informação negativa, ou que o corpo poderia responder a uma reação, tá? Então para isso eu uso o filtro de estamina. Se vocês perceberem, a gente tem um circuito aqui, ó. Fecha um circuito entre eu e ela. Ela vai segurar, por favor, segura nesse tubinho aqui, e a partir daqui a gente fechou um circuito. Quando eu coloco a caneta neste ponto, eu gosto de trabalhar com esse ponto. Nós podemos trabalhar com 7 pontos diferentes. Eu utilizo esse ponto por uma praticidade e porque dói menos, né? Então a gente começa avaliando. Assim, a gente avalia, eu gosto de utilizar esse ponto. Nós podemos utilizar este ponto, que é uma outra possibilidade, que é o ponto da médio do polegar, tá? Ou podemos utilizar este ponto aqui, na verdade é chamado na acupuntura de C8, tá? Alguns pontos na mão, utilizados na acupuntura, porque o aparelho de biorressonância, ele versa sobre a acupuntura, que é por onde a gente utiliza esses pontos. A gente pode utilizar, os filtros são dinamizados em homeopatia, então tem várias terapias ou teorias que foram, tecnologias que foram utilizadas para fazer esse exame, ok? Eu estou gostando mais desse ponto nessa menina. Isso que é bonito na biorressonância, porque ele é um exame que respeita a individualidade. Então, claro que quem está começando a aprender pensa assim, mas não é tudo igual. Não, ele não é mecânico. Ele é extremamente individualizado, ele é personalizado. Isso que torna ele tão especial. Claro que a gente precisa ter o desenvolver dessa forma de trabalhar, né? Então, a gente sempre começa utilizando esses 4 filtros, eles ficam na colmeia durante o exame. Esses 4 filtros vão estabelecer a relação entre o aparelho e a pessoa que está sendo examinada. A glândula pineal é que vai responder a esse estímulo. Na glândula pineal, a gente tem a informação do que está circulando pelas células. Quando a gente faz essa avaliação de reação de corrente elétrica, está relacionado com o potencial elétrico das células. O que entra e sai das células são íons, são elétrons. Então isso é corrente elétrica, tá? Esses 4 filtros da pineal vão estabelecer a relação que essa memória da pineal tem a respeito desse controle bioelétrico do que entra e o que sai da célula. Então, se porventura um alimento como o tomate estiver fazendo com que haja um desequilíbrio nesse potencial elétrico, que a célula esteja reagindo contra esse tomate, quando eu colocar a ampolinha do tomate na colmeia, é como se o corpo dela estivesse tendo contato com o tomate. Porque essa informação, essa frequência do tomate foi imposta nesse circuito. Se a pineal dela tiver a informação de que o tomate está fazendo mal, está interferindo nesse potencial bioelétrico, toda vez que ela consome, que passa pela boca, pelo trato digestório, entra pelo esôfago, chega no estômago, chega no intestino, em algum ponto ele estiver agredindo essas células, esse potencial bioelétrico vai representar uma reação. A pineal tem essa informação e vai haver queda na corrente. Basicamente, essa é o sistema que norteia a biorressonância. Então, reação do organismo frente a um estímulo elétrico. Ok? Então, primeiro, com os 4 filtros da pineal, eu começo a fazer a avaliação. Quando eu coloco o ponteiro neste pontinho aqui, ele foi a 80. Então 80 é o que a gente chama de controle basal. É o equilíbrio, é o valor correto, que deveria todo o potencial elétrico dela funcionar. Eu vou colocar agora um filtro que a gente chama de filtro aferidor. Ele vai provocar uma reação, porque ele é um filtro de estamina.
A histamina, ela é, em excesso, ela pode causar uma reação até anafilática, certo? Mas nós liberamos histamina frente a agressores. Então, eu estou colocando histamina para ver se eu consigo, se ela tem uma liberação de histamina maior, ela vai causar uma reação e vai cair a corrente. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu coloco a histamina e nós tivemos uma queda de corrente de 5 linhas do ponteiro aqui. Isso significa que o controle de histamina, o controle de reação dela é 70. E a partir daí eu posso começar a pesquisar. A partir daí, tudo que ficar em 80 no exame, por exemplo, botei abacaxi, 80. Ela não tem reação ao abacaxi. Eu coloquei carne de vaca, deu 70. Bom, então ela tem reação. Ao consumir carne de vaca, ela vai ter liberação de histamina, porque o sistema imunológico dela reagiu contra aquela substância, contra aquele alimento. Ok? Aí, por exemplo, deu 60 quando eu coloquei leite de vaca. Opa! Então ela tem uma liberação maior ainda do que a reação de histamina. Isso significa que provavelmente a sensibilidade dela ou a alergia é muito grande. Ok? Vamos fazer uma experiência então, vamos mostrar isso na prática. Então vamos brincar com a história do tomate, né? Vamos ver então se essa moça tem reação ao tomate quando ela come, ok? Pode comer tomate todos os dias. Não, na verdade, não apareceu reatividade, ok? Claro, pode comer tomate todos os dias é uma brincadeirinha, porque uma das coisas que pode desencadear a sensibilidade alimentar é a frequência, é a monotonia. Então, se essa moça porventura tiver com o intestino mais sensível, mais alterada a sua permeabilidade, comer tomate com agrotóxico todos os dias, ela pode vir a desencadear, quando ela tiver 50 anos, uma sensibilidade ao tomate. O ideal é que um dia ela come tomate, no outro dia ela coma pepino, no outro dia ela coma repolho, no outro dia ela coma cenoura. Ou seja, nós precisamos de uma alimentação variada. Então, uma das coisas que eu aprendi muito com o aparelho foi isso, ele me ensinou muito. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, ai, tomara que não dê alergia a café. A pessoa ama café, toma muito café, e ela já percebeu, ela já sabe que o café não é muito bom, não está fazendo muito bem para ela, porque ela exagera no café. O aparelho detecta. Eu brinco que o aparelho é uma criança de 5 anos. Ele sempre diz, tu é feia, tu é gorda, tu é baixa. Ela é sincero. Ele mostra aquilo que está acontecendo naquele momento. O que está sobrecarregando o sistema, vamos dizer assim. Depois de 3 exames, 3 avaliações que deu a mesma resposta, é que eu posso dizer que essa menina tem sensibilidade a algum alimento. A café, a chocolate, a cebola, né? Porque o primeiro exame, normalmente, pode aparecer muitos alimentos. Porque o intestino está hiperpermeável, porque ela consome muito aquele tipo de alimento, por deficiências nutricionais, falta de zinco, falta de selênio, falta de magnésio, né, por falta de ácido clorídrico, de enzimas. Ou seja, são inúmeras as possibilidades de levar uma pessoa a ter sensibilidade alimentar. A contaminação por metais também é algo que rouba muitos nutrientes. Aí a importância da gente fazer o exame completo. Porque no momento em que, se eu avaliar só o alimento, eu vou, tá, ela tem alergia a 10 alimentos. Tudo bem, mas eu preciso saber se ela não tem um parasita que esteja comprometendo esse intestino. E esse intestino está sensível a todos esses alimentos em virtude de ter um parasita. Ou ela tem uma contaminação por alumínio. Esse alumínio está roubando magnésio e zinco, que é fundamental para fazer a digestão, para liberar enzimas, para liberar ácido clorídrico e fazer a boa quebra dos alimentos. Se os alimentos não forem bem quebrados, bem digeridos, eles vão formar macromoléculas. Essas macromoléculas vão acabar passando para a circulação via intestino, caso o intestino não esteja muito inteirinho, muito saudável, e vão causar alergia, vão causar sensibilidade, certo? Vamos lá. Bom, já vimos que o tomate está tudo ok. Agora, vamos colocar então o alimento número 1 das alergias, como eu já falei na outra aula, na outra parte da aula de alergias alimentares, que o rei das alergias é o leite de vaca. Por quê? Pela monotonia. Ó, reagiu muito. Foi a 60 o ponteiro quando eu coloquei o leite de vaca.
Isso mostra que essa menina tem uma reação a leite de vaca bastante intensa, mais do que ela libera de histamina. Isso pode ser porque ela já não consuma, e aí a liberação de histamina não está não está tão intensa nesse momento, mas para o leite, se ela consumir, a liberação de histamina vai ser muito grande e vai começar as reações alérgicas, seja espinha, rinite, sinusite, constipação, diarreia, aí vocês vão, cansaço, sonolência. Aí assim, ó, aí vocês vão perguntar assim, normalmente é o que as pessoas perguntam na hora. Tá, mas é alergia, intolerância à lactose ou alergia a leite? Agora eu vou conseguir avaliar, porque eu tenho aqui o filtro da caseína, que é a proteína em maior número no leite, que é muito alergênica. Então vamos colocar a caseína para a gente ver, olha ali, ó, a frequência da caseína para ela deu 60, deu a mesma frequência do leite. Então muito provavelmente ela tem alergia à proteína. Vamos ver, a gente coloca um alimento sem lactose para ver se vai ter resposta. Não, a mesma resposta. Então, um alimento sem lactose, a proteína do leite e o leite deram reativos na mesma frequência. Isso mostra o quê? Que ela não deve consumir nem leite sem lactose. Porque o leite sem lactose, ele só tem a enzima lactase que quebra a lactose do leite. São coisas diferentes. Mas isso, quem estiver fazendo o exame vai conseguir identificar e vai conseguir ajudar mais esse indivíduo. Desde que começou a onda de produção de alimentos sem lactose, eu tenho recebido muitas pessoas aqui no consultório que me trazem essa experiência. Maribel, desde que eu fiz o exame, que eu fiz o tratamento contigo, eu melhorei muito e nunca mais tinha os meus sintomas. Há um ano mais ou menos eu estou sentindo de novo, assim, estufado, meu intestino não está legal, dor de cabeça. O que será que está acontecendo? Muitas vezes eu não preciso nem vir para o aparelho porque eu já sei o que está acontecendo. Eu pergunto, tu está comendo muitas coisas com sem lactose? Tipo iogurte, requeijão? Claro, agora tem um monte de coisa boa, sorvete, requeijão, queijo. Então é isso. Por quê? Tu não tem intolerância à lactose, tu tem alergia à proteína do leite. Algumas pessoas têm as duas coisas, outras têm só alergia à proteína. Então, é importante a gente identificar isso e o exame pode nos ajudar nesse aspecto. Tá? A partir daí eu posso continuar avaliando. Vamos ver se ela pode consumir aveia, por exemplo. Tem alguém comendo aveia demais em casa, né? Porque a aveia deu um pouquinho reativo, certo? Vamos ver se a gente está fazendo direitinho o exame. Ó, foi a 80 sem a aveia. Então, o exame, ele tem um detalhe importante. A gente precisa estar frequentemente avaliando se essa frequência está adequada, se os íons estão respondendo da mesma maneira. Isso deixa o profissional tranquilo que está fazendo o exame de forma adequada. Isso a gente só consegue com experiência. Então, o aparelho ele é muito fácil de identificar, a técnica é simples, só que a experiência, a prática, é que vai trazer segurança para o profissional que vai utilizar. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essas aferições. Então, tu fiz já teste com 5 alimentos. Vou lá e avalio. Olha, ela está mostrando o mesmo potencial de corrente. Boto a histamina. Vamos ver se tem queda na corrente. Tá ali, caiu. Volto. Vamos botar a aveia de novo, para ver se ela realmente é alérgica à aveia. Não, ela está sensível à aveia. Então, não é tanto quanto o leite. O que eu vou sugerir para essa menina? Por favor, tu faz o seguinte. Leite tu vai tirar totalmente da tua dieta alimentar. A aveia, tu usa um dia sim, um dia não, dá uma espaçada. Por quê? Provavelmente a gente pergunta qual é o teu hábito alimentar. Ah, eu como muito aveia com leite de coco. Tomo iogurte com aveia, iogurte com granola. O que aconteceu provavelmente com essa menina? O consumo do leite libera substâncias que combatem essa alergia. São chamados citocinas inflamatórias. Começa um quadro inflamatório. O intestino fica com uma separação entre suas células, entre seus espaços, aumentando a passagem. Quando ela consome iogurte com granola, leite com aveia, a memória acaba passando junto um pedaço de aveia com o leite.
e fica uma memória. O sistema imunológico tem essa memória e dispara, quando ela consumir, uma reação. Olha, entrou algum inimigo, algum invasor. Então, passa do intestino para o organismo. Claro que o nosso corpo tem capacidade de detectar. Por isso que ele colocou os linfócitos. Eu brinco com as crianças, tu tem uns soldadinhos no teu intestino. Se tu comer um alimento que é considerado inimigo pelos soldados, eles vão combater. E quando eles combatem, eles fazem uma reação. O alimento não passa para o sangue. Tu não passa mal imediatamente, mas fica uma memória. Essa memória é distribuída para todo o sistema, esse sistema de rede, e pode afetar o nariz, o ouvido, pode ter otite, nariz pode ser rinite, os seios da face, sinusite. Eu posso ter mais secreção no couro cabeludo, ficar com cabelo oleoso. Eu posso ter espinhas, pode ser a nível intestinal também, constipação. E isso pode acontecer de 8 a 72 horas após o contato do alimento, após o consumo do alimento. Então, por isso que assim, ó, é muito legal o profissional ter, o nutricionista, o terapeuta, o médico, ter esse exame disponível no consultório, porque ele vai poder, cada vez que o cliente vem no consultório, fazer esse acompanhamento e observar. Bom, primeiro exame, vamos supor, chegou essa menina, deu leite, iogurte, queijo, ela vai tirar da dieta e vai diminuir o consumo de aveia. Próximo exame, daqui a 30 dias, 60 dias, ela volta e eu vou reavaliar. Ah, não, o leite não mudou nada no exame. Ou então a probabilidade dela ser alérgica a esse alimento é bastante grande. E a aveia liberou, não está mais reativa. Ela comeu menos, a memória que estava cruzada com o leite melhorou. Porque nesse período ela fez um tratamento para reparar esse intestino, né? Ela diminuiu o consumo daquele alimento. Então houve essa mudança, ok? Vamos ver o glúten então, moça? Se também tem reação a glúten ou é só a aveia? O glúten também está aparecendo um pouquinho para essa moça. Então vamos ter que fazer uma mudança grande aí. Por quê? Quando a gente come torrada, prensado, misto quente, não importa o lugar que tu esteja, cada um vai pensar de um jeito, né? Vai dizer de um jeito. É pão e queijo. Quando come um macarrão com molho branco e queijo ralado, está comendo trigo e leite. Quando come um pastel de queijo, é trigo e leite. Então acaba um vindo junto com o outro. Então muitas vezes glúten e leite tem essa reatividade. Vai ser sempre assim? Às vezes a pessoa faz o exame e pensa assim, mas isso é uma sentença? Eu nunca mais vou poder comer essas coisas? Não, não é uma sentença. Mas os primeiros 30 dias seria bom que tu não consumisse. As células do nosso intestino levam mais ou menos 21 a 28 dias para se regenerarem. Então nesse período, tu retirando o alimento alergênico, a probabilidade de melhorar essa resposta é bastante grande. Então vamos ver. Uma coisa, podemos tentar de novo, mudar de ponto, para ver que também é uma alternativa. Não, hoje esse ponto está dormindo, vamos para esse aqui. Esse ponto é bem bom. Que tal a gente olhar como é que é a resposta? Ó, histamina 70, volta sem a histamina dá 80 para a gente se certificar. Vamos ver como é. Esse aqui é queijo parmesão. Vamos ver o glúten de novo, que a moça está preocupada com o glúten. Precisávamos mudar de ponto? Então tá certo. O que acontece? Muitas vezes o nosso pontinho fica com a memória daquele último alimento. Fazer o exame de alergia alimentar exige essa paciência. Tem que fazer e repetir o exame, mudar de ponto. É a melhora da aveia. Então, a aveia precisa realmente ser diminuída na rotina da moça, tá? Então, se tu tiver dúvida na hora de fazer um exame de alergia alimentar, repete, faz mais vezes. Faz uma pergunta, o que tu tem consumido no café da manhã? Como é que está sendo as tuas refeições? Tem feito, como é que estão as fezes? Como é que está a função intestinal? Tudo isso vai servir de subsídio para a gente poder dizer, olha, vamos ficar 30 dias sem comer esses alimentos. Depois de 30 dias tu volta,
fez a reparação da mucosa intestinal com enzimas, com zinco, com B12, com o que for necessário. O profissional é que vai escolher a forma de restabelecer o equilíbrio desse intestino. E aí a gente vai conseguindo avaliar. Existem as alergias cíclicas e as alergias fixas. Então as fixas são alergias que fazem parte, ela vai ter sempre que cuidar esse alimento. Agora, as cíclicas são essas que pegam a carona das fixas, entenderam? É isso. E intolerância é outro mecanismo, que é quando eu não tenho a enzima ou algum impedimento digestivo para quebrar aquele alimento, como é o caso da intolerância à lactose, é falta da enzima lactase. Então são coisas diferentes de ter alergia. A alergia tem uma mediação do sistema de defesa, que reage contra, certo? O que a gente poderia olhar? Vamos olhar a carne bovina, se essa moça pode consumir carne bovina. Muito bem, carne bovina está ok. Então a questão dela é o leite de vaca e a caseína, certo? E se tiver interesse em aprender a utilizar essa técnica, desenvolver habilidade para fazer a identificação de metais tóxicos, agrotóxicos, parasitas, função orgânica, se tiver algum desequilíbrio orgânico, alergias alimentares, mais de 150 alimentos, deficiências de vitaminas e minerais, nós estamos com inscrições para um curso em que você vai ter a experiência de fazer, de praticar, porque é um curso presencial. Nesse curso, tu vai sair habilitado a utilizar essa técnica com muita segurança. Se tu estiver interessado em fazer parte do curso de extensão universitária em biorressonância, basta clicar aqui ao lado, à esquerda, que você vai ser direcionado para fazer essa inscrição. É um curso presencial, em 4 módulos. Nós teremos aula no sábado, o dia todo, manhã e tarde, e no domingo pela manhã. Eu vou estar sempre mesclando a parte da teoria com a parte prática. Nós teremos os aparelhos lá para que os alunos façam a experiência. Eu vou poder estar ali circulando e mostrando como eu faço e orientando qual é a melhor maneira de adquirir a técnica, de fazer esse aprendizado. Como são 4 módulos, o mais interessante é que as dúvidas que ficarem entre um mês e outro, eu vou poder tirar no mês seguinte. Então, é bastante vivencial, né? Vai ter a experiência, eu vou poder passar exatamente a minha experiência, aquilo que eu faço. Eu trabalho há 10 anos com biorressonância, então eu tenho bastante experiência clínica, eu tenho vários casos, né? Já avaliei muita mãozinha diferente, porque isso é um detalhe importante, isso que tem de lindo na biorressonância, é a capacidade de avaliar a individualidade. Isso que muitas vezes gera dificuldade no aprendizado. Pô, mas a mão dela não dá o mesmo valor. Claro que não dá, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, a nossa resposta frente aos alimentos, a nossa resposta frente a parasitas, a deficiências nutricionais é única. E isso é que a biorressonância faz. Ela respeita a individualidade. E através disso, a gente consegue acelerar o nosso atendimento clínico. O atendimento clínico se torna muito mais personalizado e acelera, adianta informações que tu teria que levar meses para descobrir daquele indivíduo. Então, a gente sabendo fazer os links e conhecendo através do exame, o resultado do nosso trabalho vai ser mais rápido. E a satisfação do paciente também vai ser muito maior, porque ele vai ter a sua resposta mais fácil, né? Então, aproveita a oportunidade. Fazia muitos anos que eu não dava esse tipo de curso, aproveita que isso está voltando. Então eu, como terapeuta, vou fornecer essa minha experiência de prática no dia a dia. Basta clicar no lado esquerdo da tela para poder fazer a sua inscrição.